Política Nacional de Formação da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras sempre foi uma política estratégica, tanto no processo organizativo, quanto no processo de avançar na luta, conquista e organização dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nesse sentido, o Plano Nacional de Formação está articulado em vários programas. Um dos programas que nós estamos organizando é o Programa em Formação em Política Pública, Desenvolvimento e Direitos Humanos. Nesse sentido, estamos realizando a oficina pedagógica para debater, avaliar, socializar, compor um processo pedagógico que leve até as nossas escolas, até os formadores, até os dirigentes, uma proposta, um arcabouço pedagógico do Programa de Formação em Política Pública. Uma política pública que é tão importante para a sociedade brasileira, para avançar nos processos de direito, para conquistar a cidadania. No momento político como nós estamos vivendo, cada vez mais se transforma como estratégia a disputa da política pública, a disputa do espaço público, a disputa da defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. É nesse sentido que esta oficina pedagógica realizada aqui nesse espaço da Escola Sul, onde nós vivenciamos tanto a formação política sindical, como experiências práticas de política pública, como a nossa Escola de Hotelaria e Turismo, que se compreende esta relação entre a política pública, a ação, a luta e a mobilização. Então, a formação da CUT, ela tem como uma das estratégias a disputa de hegemonia na nossa sociedade. Nós temos como tarefa principal a formação dentro da concepção de formação da CUT dos trabalhadores e das trabalhadoras ligados às diversas categorias que nós temos dentro da central. Especialmente num momento como esse, que nós estamos vivendo agora, após um golpe de Estado e de um momento de uma conjuntura bastante tumultuada e conturbada, além de nós fazermos a reflexão sobre o nosso papel da formação sindical, da formação dos trabalhadores e das trabalhadoras, também este é um momento de debates e de reflexões sobre o nosso papel como dirigentes e educadores e educadoras na ampliação, na divulgação e na multiplicação desse debate, do papel estratégico da nossa formação da CUT e do papel estratégico que tem cada trabalhador, cada trabalhadora, para nós transformarmos e mudarmos a realidade que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje uma fase na questão das políticas públicas, onde uma tarefa das mais importantes é a avaliação de políticas públicas. Isso é saber, depois de 20, 30 anos de um processo de pressão para que os estados, os vários níveis dos estados da federação, incorporassem políticas públicas, né? E é muito importante que hoje a gente faça avaliação como um ato político, para saber que políticas estão dando certo, não estão dando certo, estão atingindo seus resultados, têm eficácias sociais e assim por diante, né? Agora, essa avaliação, como não faz parte muito da nossa cultura ainda, né, da nossa cultura político-administrativa, não só dentro do Estado como fora do Estado, ela não é uma prática muito comum. Então, a grande questão é quem pode avaliar, como pode avaliar. A academia tem feito avaliações, mas a academia fica bastante restrita ao resultado disso, né? A avaliação do SUS, ou a avaliação, por exemplo, de programas como Bolsa Família, como Mais Médicos, como Minha Casa Minha Vida, quais foram os efeitos positivos, onde avançou, onde não avançou. E me parece que, principalmente, das pessoas que participam dos conselhos de políticas públicas, que elas têm qualificações para poder fazer essa avaliação, não somente do seu conhecimento individual, mas trabalhar também com informações objetivas e universais, por exemplo, com dados, com indicadores, né, onde elas possam produzir argumentos que não sejam argumentos pessoais ou argumentos tradicionais ou argumentos só da sua própria vivência, e sim argumentos relativos a todos. Né? No momento que ele usa um indicador como o IDEB ou como mortalidade infantil ou como outro, ele está falando de um diálogo que pertence a todos e não só a ele e a vida dele, a esfera de atuação dele. Por isso que eu acho extremamente importante a qualificação.
dessas pessoas que trabalham nessas mesas de negociações, que essa correlação de forças seja qualificada justamente com a produção de argumentos qualificados, né? Por exemplo, os professores da rede estadual de São Paulo hoje, na política de mercantilização, né, que está acontecendo nas escolas, com o fechamento das escolas, até o escândalo da merenda. Como é que, se apropriando desses dados, é possível fazer um enfrentamento melhor nessa luta? Então, por exemplo, você pode fazer estudos comparativos. Eu sei que em São Paulo eles estavam querendo fazer a realocação de números de alunos, por exemplo, em salas de aula. Pode ser outras coisas também. A distância, e a distância da criança em relação à escola. Vários fatores que estão acontecendo. São Paulo ainda está no auge. Mas, por exemplo, aonde que o IDEB foi bom, onde que o IDEB não foi tão bom, por exemplo, fazer a comparação, né? Onde as medidas que estão sendo tomadas agora em São Paulo, que estão obedecendo a critérios de mercado, elas operam na contramão da questão social, né? Por exemplo, se ainda é cedo para avaliar em São Paulo, se, por exemplo, essas medidas elas influenciaram o grau de fracasso, o chamado fracasso escolar, que é a repetição, que é o atraso escolar ou a desistência escolar. Por exemplo, que efeitos vai ter, por exemplo, nas crianças do ponto de vista da sua vida pessoal. Muitas dessas crianças provavelmente vão sair da escola, não vão querer continuar estudando. E nós temos já instrumentos sobre isso, por exemplo, né? Certamente São Paulo participa da Prova Brasil, onde as crianças preenchem um questionário. E esse questionário pode ser analisado por qualquer um e ele pode ser, sim, revelar várias subjetividades da vida dessas crianças, da sua relação com a família e com a própria escola. E também com o desejo delas de estudarem. Então, eu considero que é muito importante essa iniciativa e muito oportuna, né, nesse momento da vida política e social no Brasil, que nós estamos tendo todos os nossos direitos ameaçados, né, por um golpe de Estado. A gente está aqui reunido com os formadores, com os educadores, com a Secretaria de Formação, para debater como é que nós vamos enfrentar esse período, né? Que é um período que tende a ser de desqualificação e de retrocesso imenso nas políticas sociais, que tende a ser de violação de direitos humanos, né, de todas as formas possíveis, né? Porque para eles conseguirem, para esse golpe conseguir impor sua política, eles vão ter que se utilizar de violência simbólica, de violência institucional, de violência física. Então esse é o momento que a gente vir aqui refletir sobre o que foram as conquistas desses últimos 13 anos, o quanto nós avançamos na participação dos trabalhadores, né, na definição das políticas públicas, o que nos faltou, né, nesse período e principalmente, quer dizer, como é que nós vamos nos preparar para enfrentar essa nova realidade e derrotar, né, esse golpe, esse retrocesso. Esse é um lugar para discutir isso. E nós só vamos conseguir fazer isso, né, junto com os movimentos sociais, junto com os lutadores e lutadoras do povo, mas internamente a CUT, com uma política que seja uma política transversal, uma política onde todos nós estejamos trabalhando nas nossas especificidades, né, para um objetivo comum, que é de restabelecer a democracia no país, mas não só isso, de restabelecer essa democracia em condições de avançar, de fazer as reformas que a gente tanto precisa no país. Então, embora essas questões que você esteja colocando são questões gerais, são questões que nós temos que levar para o cotidiano, que nós temos que trabalhar na formação dos nossos dirigentes, que nós temos que aprofundar cada dia mais coletivamente para que a gente possa ter uma ação cada vez mais combativa, mas também cada vez mais qualificada. É assim que nós vamos conseguir, tá certo? Dar um não ao golpe, um fora Temer e o restabelecimento de uma democracia sob o controle e a direção dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí, nesse sentido, complementando aqui o que a Jandira acaba de colocar, o que tem de importante também nesse processo para nós agora da formação é você conseguir trabalhar a Política Nacional de Formação da CUT, capitaneada pela Secretaria de Formação, claro, mas com uma relação, uma articulação com as demais secretarias. Ou seja, a formação ela não trabalha de forma isolada, mas sim
né, numa concepção de uma relação mais próxima com as demais secretarias, ou seja, tanto a Secretaria-Geral, que tem um papel de ajudar a fazer essa articulação, mas de compreender, estimular e fomentar isso junto, não só às demais secretarias, mas às CUTs estaduais, aos ramos, aos sindicatos, mas a SECOM, que tem um papel essencial, né, na comunicação, em divulgar, em ajudar a fomentar isso, a própria Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos, mas a Secretaria de Cultura, enfim, a gente não ter as caixinhas, mas sim você ter a compreensão que o momento exige, mas mais que o momento mesmo é uma concepção da CUT, né, de como é que você pensa a formação. Formação cidadã, formação para o dirigente, mas a formação para ele enquanto representante, ele ou ela, claro, para enquanto fomentador de debate, com propostas a partir da sua realidade, das suas necessidades, da sua região, do seu ramo de atividade, mas sempre dentro de uma concepção da classe trabalhadora, mas dentro de uma concepção cutista. E para isso é claro que você precisa dessa grande articulação que vem condensando nas propostas que a formação vem trazendo para o conjunto da classe trabalhadora através da Central Única dos Trabalhadores. Então, os nossos formadores, os nossos educadores, com os nossos dirigentes são, assim, nesse momento são aquilo que nós precisamos para ajudar a fazer com que isso seja disseminado de uma forma organizada, propositiva, para que a gente enfrente a conjuntura que está colocada, como a Jandira disse. Nós vamos enfrentar situações que vários dos dirigentes, vários dos trabalhadores que hoje estão à frente dos seus sindicatos não viveram em momento nenhum, né? Então é preciso que as pessoas tenham compreensão, valorizando aquilo que foi conquista, porque a gente só valoriza o que tem hoje quando a gente recupera a história. Então vamos recuperar como era, todas as conquistas que nós tivemos, os desafios que estão colocados para nós e os enfrentamentos que nós vamos ter que fazer. E que isso nós vamos fazer, se Deus quiser, com muita tranquilidade e com muita competência, seriedade e compromisso, que é isso que nós